Yeah, no, no, no. Moses said the Roman eagle would slay Israel's children in a most unusual way. The legs of iron would cause Israel's temple and priesthood decay in a most unusual way. Moses said Messiah would return when the Roman eagle would fully churn. This says Yahuwah, because you did not serve Yahuwah your Elohim with joy and with gladness for the abundance of all things. Therefore shall you serve your enemies that Yahuwah shall send against you, in hunger and in thirst and in nakedness and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon your neck until he has destroyed you. Yahuwah shall bring a nation against you from afar, from the end of the earth, as swift as the eagle flies. A nation whose tongue you shall not understand, a nation of fierce countenance that shall not regard the person of the old, nor show mercy to the young. Moses said the Roman eagle would slay Israel's children in a most unusual way. The legs of iron would cause Israel's temple and priesthood decay in a most unusual way. 51. And they shall eat the fruit of your cattle and the fruit of your land until you are destroyed, who also shall not leave you either grain, wine, or oil, or the increase of your cattle or flocks of your sheep, until they have destroyed you. 52. And they shall besiege you in all your gates, until your high and fortified walls come down, in which you trusted throughout all your land. And they shall besiege you in all your gates throughout all your land, which Yahuwah your Elohim has given you. Sad you say, yes man, there was simply no other way. He fulfilled his word through the Romans and returned on first century clouds, just like he told them. Moses said the Roman eagle would slay Israel's children in a most unusual way. The legs of iron would cause Israel's temple and priesthood decay in a most unusual way. Okay, let's settle down. 7 minutes. I gave you guys 2 extra minutes. Dei pra você 2 minutos extra. I'm a nice guy. Sou um cara legal. So before we get started, Antes da gente começar, I see that only 3 people have used the QR code. eu vejo que só 3 pessoas usaram o QR Code. Now, again, these 2 rooms tithe 100%. De novo, essas 2 salas aqui dizimam 100%. That means out of 600-700 listeners, we have 3 people who gave using the. That's not acceptable. Isso significa de 600 pessoas, nós tivemos 3 dizimando do jeito certo. Isso não é aceitável. If you put yourself first, you can't expect the favor. Se vocês se colocarem em primeiro lugar, vocês não podem esperar o favor. If you put Yahuwah's sheep first and his kingdom, you could expect favor. Agora, se vocês colocarem as ovelhas de Yahweh e Yahweh em primeiro lugar, vocês podem esperar o favor. We're going to leave the tithe link up for a few minutes. We're going to leave the QR code, and I expect to see those numbers increase in using the QR code. A gente vai deixar o QR Code na tela e o link aqui no rodapé também, flutuando no ticker, e a gente espera que o resto de vocês cumpra as suas obrigações com o reino de Yahweh. Today we'll be teaching part 50 of the ongoing series. Hoje a gente vai estar ensinando a parte 50 da série contínua, Understanding the end times of
Yahuwah better. Entendendo os tempos finais de Yahweh de melhor forma. Now, last Shabbat we did 47. During the week we did 48 and 49. Durante o Shabat no último Shabat nós fizemos a 47 e de lá para cá nós fizemos 48 e 49 durante a semana. So go on YouTube and find it. Go on Facebook and find it, and you'll catch up. Vão no Facebook, vocês vão encontrar, ou no YouTube e se atualizem. So I've entitled this message, The Marriage Suppers of the Lamb. Eu intitulei essa mensagem O Casamento do Cordeiro, a janta do casamento do Cordeiro. Fulfilled in 70 AD. Cumprida em 70 AD. How's my sound, Yosh? Perfect. I like perfect. The Marriage Suppers of the Lamb. As jantas do casamento do Cordeiro. Part 50 in our series. Parte 50 na nossa série. Now, we're no longer going to put the verses on the screen. Nós não mais colocaremos os versículos na tela. Because we want to focus. We took a quick poll last week. Que nós fizemos uma enquete semana passada. And the people voted that they would prefer to see the teacher. E as pessoas votaram que eles preferem ver o professor. And look up the scriptures on their own. E olhar as escrituras sozinhos. So because I'm a man of the people, I have to go with what the people want. E porque eu sou um homem do povo, eu tenho que ver o que o povo quer. So we suggest you get your copy of the Restoration Scriptures, True Name Edition. Nós sugerimos que vocês peguem uma cópia das Escrituras de Restauração, edição verdadeiro nome. 5 pounds of firepower. Tem basicamente 2,5 kg de poder de fogo. I believe the best translation ever made. Melhor tradução já feita. Notice I didn't say English. Notem que eu não disse em inglês. Multicolor. Multicor, multicolorida. The words of the Father in red and the words of the Son in red. As palavras do Pai em vermelho e do Filho em vermelho também. We have all this for you and for your family. Nós temos tudo isso para vocês e suas famílias. So we're going to ask you to look up the scriptures on your own. Nós vamos pedir para que vocês vejam as escrituras por conta própria. If you don't have the RSTNE, obviously use what you got. Se vocês não tiverem as RSTNE, usem o que vocês têm. In Revelation 19, em Apocalipse 19, in verse 5, we read, no versículo 5 nós lemos, a voice went out of the key saying, uma voz saiu do QC dizendo, do trono, Hallelujah, give hodu, O Avadim of Yahuwah. Aleluia, deem rodu aos avadim de Yahweh. Praise the name of Yahuwah. Louvem o nome de Yahweh. I heard the voice of a great multitude. Eu ouvi a voz de uma grande multidão, as the voice of much mayam, waters. Como a voz de muitas mayam, muitas águas. As the voice of mighty thundering. Como voz de um trovão poderoso. Saying Hallelujah. Dizendo Hallelujah. The Master Yahuwah El Shaddai reigns. O Mestre Yahuwah El Shaddai reina. Chazon 19:7. Chazon 19:7. Let us be glad in Gilah. Sejamos gratos e Gilah. And give honor to him. E demos honra a ele. For the marriage suppers of the Lamb has come. Pois a janta do casamento do Cordeiro veio. And his Isha, his woman, his bride, has made herself ready. E a Isha, a esposa dele, se fez pronta. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. E para ela foi concedido que ela devesse estar vestida com linho fino. Clean and white. Limpo e branco. For the fine linen is the righteousness, the tzedakah of the Yisraelite Kadashim. Pois o linho fino é a justiça, a tzedakah dos israelitas Kedoshim. We see this continued. Nós vemos isso continuando. In chapters 21 and 22. Nos capítulos 21 e 22. The entire history of our people. A história inteira do nosso povo. Culminates in the divine marriage. Culmina no casamento divino. Between the Son entre of o Yahuwah, filho de Yahweh, as seen in Matthew 22. Como visto em Mateus 22. King's son getting married to his bride. O rei, o filho rei casando com a sua noiva, sua esposa. According to most eschatological students, de acordo com a maioria dos alunos escatológicos, the marriage supper of the Lamb, the marriage suppers of the Lamb, a janta do casamento do Cordeiro ou as jantas do casamento do Cordeiro, has not taken place. Não aconteceram. Will take place in the future. Mas acontecerão no futuro.
Now we know that's not possible Nós sabemos que isso não é possível. because Yahushua said in Luke 21:22, these are the days of vengeance when the Roman army surround Jerusalem. Porque Yahushua disse em Lucas 21:22, esses são os dias da vingança quando os exércitos cercam Jerusalém. These are the days of vengeance when all things, turn to your neighbor and say all things. Esses são os dias da vingança onde todas as coisas, olha para o teu próximo e fala, todas as coisas, All things written in the scriptures must be fulfilled in this generation. todas as coisas escritas têm que ser cumpridas nessa geração. And that was 2,000 years ago. E isso foi 2000 anos atrás. So, based on that statement in the Olivet Discourse and other statements, Então, baseado nessa declaração do discurso do Monte das Oliveiras e outras declarações como essa, that the resurrection, que a ressurreição, the Great Tribulation, a grande tribulação, the Great White Throne Judgment, o julgamento do grande trono the branco, marriage suppers of the Lamb as jantas do casamento do Cordeiro, are concurrent events occurring in the same century. são eventos concorrentes que acontecem no mesmo século. There cannot be a single event that is future from 70 AD or the first century, which would make Yahushua a liar. There cannot be a single prophesied event that is yet future that would make Yahushua a liar, which means Islam and Judaism are correct, that Yahushua is a false prophet. Não pode haver nenhum evento do Monte das Oliveiras e o discurso que foi feito lá tá acontecendo no futuro, porque daí isso faz com que Yahushua seja um mentiroso, ou seja, os muçulmanos e os judeus estão certos até hoje. Todos aqueles eventos têm que ter acontecido até o primeiro século, do contrário, todos eles são falsos. This consummation Essa consumação of the bridegroom and the bride do noivo e da noiva started in the temple and ends in the temple. começou no templo e termina no templo. The Garden of Eden was the first temple. O Jardim do Éden foi o primeiro templo. Adam was the first high priest, Adão foi o primeiro sumo sacerdote. not the first human being. primeiro You ser notice I humano. didn't stutter when I said that. Eu não gaguejei quando eu falei isso. I will talk about that, Yahuwah willing, more in the upcoming weeks. Eu vou falar mais sobre isso se Yahweh permitir nas próximas semanas. The garden was the Holy of Holies. O jardim foi o Kadosh HaKadoshim. The tree of life was the living Torah. A árvore da vida era a Torá viva. The tree of the knowledge of good and evil was argumentation. Who's right, who's wrong? Argumentation. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a argumentação. Quem está certo, quem está errado. Debate. Debate. Yahuwah said, I'm right. Satan said, no, I'm right. Adam, who are you going to believe? Yahweh falou, eu tô certo. Aí Satanás falou, não, mas eu que tô certo. Adão, quem que tu vai acreditar? So once man fell in the garden and the sin came, which brought forth the death, spiritual death, not physical, because Adam didn't die for another 930 years. And Yahuwah said, in the day you eat, you will die. Well, he didn't die physically that day. He died 930 years later, which means the death was covenantal loss of fellowship in the Holy of Holies, in the first temple. He was removed from his office and his dominion. No dia que Adão comeu do fruto do conhecimento do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu à morte, portanto o pecado entrou no mundo. Agora, não foi a morte física que ele experienciou quando aconteceu isso, porque ele não morreu no mesmo dia. Yahweh falou, no dia que tu comer, tu vai morrer, mas ele viveu 930 e poucos anos antes de ter a morte do corpo, a morte física. Então, o que ele experienciou foi a morte da aliança, a morte do contato de aliança com Yahweh. Ele passou pela morte espiritual, como nós também conhecemos como segunda morte. Não tem como ter sido uma morte física, porque ele não morreu fisicamente no mesmo dia. From the garden to the garden in Revelation 22 Do jardim até o jardim em Apocalipse 22 is the story of Yahusha or Yahuwah and his bride. é a história de Yahusha ou Yahweh e a noiva dele. A divine marriage to a covenant people. Um casamento divino para um povo de aliança. Adam died when fellowship was broken and the covenant was broken. Adão morreu quando a comunhão foi quebrada e a aliança foi quebrada. And the death and the sin entered in. E a morte e o pecado entraram. Then Shaliach Shaul Paul tells us in the book of Romans Aí o Shaliach Shaul Paulo nos diz no livro de Romanos that the Torah entered que a Torá entrou
to strengthen the sin of Adam. para fortalecer o pecado de Adão. In other words, there were more laws, so the rebellion was greater. Adam's rebellion was limited to a single law. Em outras palavras, haviam mais Não. leis, ou seja, a You with me? rebeldia era I need some support here. haviam mais leis, então a rebeldia poderia ser maior, porque a rebeldia de Adão foi quando ele quebrou uma única lei. So he broke one law, but then over 240 laws came in. So sin became exceedingly sinful when the Torah came in, because the Torah was never meant to impart eternal spiritual life. It was meant to bring us to Messiah. Romans 9:1 and 10:1. It was the telos, or the goal that would land us at the feet of Messiah. A Torá ela veio para fortalecer o pecado de Adão, ou seja, para torná-lo ainda mais pecaminoso, para fazer a distinção clara entre a escolha da vida e a escolha da morte. De acordo com Romanos 9:1 e 10:1, ela foi feita para trazer a Havá e vida, mas ela acabou trazendo morte por causa da desobediência a ela. Mas o objetivo final, o telos, o objetivo final, era trazer a nós para o Mashiach, que é a Torá viva. Sorry, make that Romans 10:4 if you're taking notes. Desculpa, Romanos 10:4. Messiah is the telos of the pneumos. He's the goal of the instructions to bring us to the Messiah. So sin became exceedingly sinful with the giving of Torah. So each one of us would, in desperation and humility, cry out for someone to redeem us from all these do's and all these don'ts. O Mashiach, ele é o telos da nomos, ele é o objetivo final da palavra, das instruções, ou seja, a Torá ela foi feita para trazer amor e vida, mas ela acabou trazendo o nível do pecado em uma outra estratosfera, então, para que a gente clamasse por alguém que nos livrasse desses sims e não, pode fazer, não pode fazer, para a justificação. So we got to understand, this is a book, a love story between the Creator, His Son, and His bride. Então nós temos que entender que esse livro é uma história de amor entre o Criador, o filho dele e a noiva dele. This is all about the love relationship Tudo between the Creator and His bride. Isso aqui se trata do relacionamento amoroso entre o Criador e a mulher dele. That's why it begins in marriage and it ends with marriage. É por isso que começa com casamento e termina com casamento. Genesis 1 and 2, it begins with marriage. Revelation 22, the account, there are no stories in Scripture. The account ends with the bride marrying Yahusha. Gênesis 1 e 2 começa com o casamento dos seres com Yahweh e termina em Apocalipse 22, porque não há histórias nas escrituras, é um relato, com outro casamento da noiva com o cordeiro. In the first covenant, Yahweh took Israel as his bride. Na primeira aliança, Yahweh tomou Israel como sua noiva. Exodus 19 Êxodo 19 through 24. até o 24. Jeremiah 2:2. Jeremias 2:2. Ezekiel 16. Ezequiel 16. Hosea 2:19 through 20. Oséias 2:19 ao 20. Let's see what Hosea says. Vamos ver o que Oséias diz. Because I remember this was a very powerful verse. Porque eu me lembro que isso era um versículo muito poderoso. Hosea 2, Oséias 2, 19. 19. And I will take you to me, Leolam Vaed. E eu te levarei comigo Laulam Vaad. I will take you to me forever. I will take you back to me in right standing. Eu te tomarei para mim para sempre em justa instância. And in Mishpat. E no Mishpat. I'm in Hosea 2:19. Estou em Oséias 2:19. And in loving chesed, kindness, and rachamim, mercy. Em chesed, em amor amável. And I will take you back to me as a bride in faithfulness. E eu te tomarei de volta para mim como uma noiva em fidelidade. When you know Yahuwah, you shall know Yahuwah like you knew him when we were first married in the Garden of Eden. Quando vocês conhecerem Yahweh, conhecerão como no começo, lá no Jardim do Éden. Verse 21, it will come to pass in that Yom, Versículo 21, e virá se passar naquele Yom, says Yahuwah, that I will hear in the Shamayam, diz Yahweh que eu ouvirei nos Shamayam, and my bride will hear in the earth. e minha noiva ouvirá na terra.
And verse 17 of Hosea 2, in those days I will take the name of the lords and the gods, the Baalim, and I will restore my covenant name of Yahuwah, and I will take Israel to me as a bride of faithfulness and righteousness forever. Oséias 2:17, e nesses últimos dias eu tirarei todos os senhores e mestres e Baalim, todos os outros títulos, e farei com que ela seja a minha esposa e eu serei marido dela mais uma vez. But over the years, Mas ao longo dos anos, his bride became more and more disobedient and rebellious. a noiva dele se transformou cada vez mais em desobediente e rebelde. And his bride were divided into two families, E a noiva dele foi dividida em duas famílias, Judah and Ephraim or Joseph, Judá e Efraim ou José, the two houses. as duas casas. And both were considered whores. E ambas eram consideradas prostitutas. We see that in Ezekiel 23. Nós vemos isso em Ezequiel 23. Ohalá and Ohaliba. Ojalá e Ohaliba. Ohaliba was Judah. A Ohaliba era Judá. Ohalá was Samaria. Ojalá era Samaria. Who said in Ezekiel 23, instead of Judah repenting when she saw the waywardness of her twisted sister, Yahweh falou em Ezequiel come on 23, somebody, Judá, ao invés de se arrepender quando viu o torcer a rebeldia da irmã, Judah went and did worse. Judá foi e fez pior. Instead of learning the lessons of exile and galut that Yahuwah visited on non-Jewish Israel, Ao invés de aprender com as lições do 10 exílio times, e da Galut, as diásporas que ele fez com as 10 tribos do norte de Israel, she adopted her whorish sister's ways and did worse. ela adotou os caminhos de prostituição da irmã e fez pior. We see that in Ezekiel 23. Nós vemos isso em Ezequiel 23. How much worse? Till it got to the boiling point in Matthew 23 when Yahuwah says, this Ohaliba and their fake priesthood and their fake altar and their fake religious system, upon them will come all the blood of all the righteous men and women from the foundation of the world, from righteous Abel to righteous Zedekiah, son of Barakiah and son of Jehoiada, whom you slew between the temple and the altar in your fake phony religious system, which was supposed to be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Basicamente, quão pior Ohaliba foi do que a irmã dela? Ao ponto de fervura que em Mateus 23, Yahushua falou, vocês, ó Ohaliba, Judá, por causa do seu sacerdócio falso, o seu templo falso, os seus sacerdotes falsos, o sangue de todos os mártires dos homens justos que foram desde o Abel até Zacarias, filho de Berequias e Yahuiadá, sobre vocês será o preço de todo esse sangue, porque vocês deveriam ter se arrependido, mas ao invés disso, vocês golpearam os mártires e mataram todos aqueles que eu lhes enviei e deixaram com que esse sangue fosse acima de vocês, nesse templo falso de vocês, com os seus caminhos falsos e falidos. And yet in Hosea 2:19, we just read that, he says, despite all her whoredom, mas ainda assim, em Oséias 2:19, como a gente leu, apesar da prostituição dela, I will take you back to me, eu te aceitarei de volta para mim. but this time in my righteousness, clothed and covered in the righteousness of the blood of the Lamb and the blood of the Yom Kippur, a goat of atonement. Mas nesse ponto, com a minha justiça, vestidos com o sangue do cordeiro e a expiação do sangue do bode, de Yom HaKippurim, And you will stand before me in right ruling. We just read that. e vocês ficarão diante de mim com o governo certo. So we have two twisted sisters, Então nós temos duas irmãs torcidas, and then we have the hanging Chad that Yahuwah said, one day I will find a way to clothe you and cover you with my righteousness, the righteousness of the Melech HaMelachim, the Adon Adonim, and I will take you back through a new and everlasting covenant. mas aí nós temos o anzol que está pendurado. on, somebody. Ela falou, e um dia eu lhes aceitarei mais uma vez, e aceitarei vocês através da justiça, e vestirei vocês com a justiça do Melech HaMelachim, rei dos reis, o Adon Adonim, o mestre dos mestres, e vocês serão minha esposa mais uma vez. We see another confirmation of that in Yeshayahu 54. Nós vemos outra confirmação disso em Yeshayahu 54. You should be following with me while we're turning. Vocês deveriam estar indo comigo enquanto a gente vai para I'm lá. not putting it on the screen, but you need to follow or you're not going to get the full benefit. Eu não vou colocar na tela, mas vocês deveriam estar seguindo, porque senão vocês não vão ter o benefício completo. We read in verse 5 Nós lemos no versículo 5 of Isaiah Yeshayahu 54.
De Yeshayahu 54. For your maker, your husband, Yahuwah Sevaot, Pois o teu criador, o teu marido, Yahuwah Tsavaot, is his name. é o nome dele. And your redeemer is the Kadosh one of Yasrael. E o teu redentor é o Kadosh de Yasrahal. The Yahuwah of the whole earth, he shall be called. O Yahuwah, a terra inteira será chamada no nome dele. For Yahuwah has called you back Pois Yahuwah te chamou de volta, through the new covenant and the blood of the everlasting covenant. através da nova aliança e o sangue da aliança perpétua. Though you were a woman forsaken, grieved in spirit, Mesmo que tu fosse uma mulher abandonada e triste no espírito, like an Isha of youth, like a young, stupid bride, you turned your back on me. como uma esposa da juventude, uma esposa tola, tu virou tuas costas para mim. You refused me, Tu me recusou, says your Yahuwah. diz o teu Yahuwah. Verse 7. Versículo 7. Therefore, for a small moment I have forsaken you. Portanto, por um pequeno momento eu te But abandonei. with great rachamim, I will gather you in 70 AD, because he said the word for gather in the Olivet discourse is epesunago. We all learned that, right? I will take you as a remnant synagogue or a remnant assembly through the gathering of the remnant of both houses of Israel and all the other nations who want to be part of my bride. I will take you back on my terms. Come on, somebody. Mas com grande misericórdia eu te reunirei mais uma vez. A gente leu no discurso do Monte das Oliveiras a palavra grega para I essa will take you reunião. back on my terms. É a epissunago, ou seja, eu farei de vocês uma nova sinagoga, uma nova assembleia através do sangue da minha aliança perpétua. Eu vou te aceitar de novo, diz Yahuwah Tsavaot. Eu lhes reunirei o remanescente de ambas as casas de Israel e da linhagem física que estava na tribo de Yehudá. Eu te aceitarei de volta. Ezekiel 23, though you are two twisted sisters, not the Ezequiel rock group, 23. the original twisted sister. Ezequiel 23, já que vocês são duas irmãs torcidas, For a small while, I will hide my face from you. por um pequeno período eu esconderei o meu rosto de ti. Just a few hundred years. Só algumas centenas de anos. For Joseph, 700. Para José, 700 anos. For Judah, 500. Para Judá, 500. But in the first century, when I return Mas no for the primeiro século, marriage, what? For the marriage, what? For the marriage, what? Suppers of the Lamb. mas para o remanescente, quando eu voltar para as jantas do casamento do Cordeiro, Why is it marriage suppers, plural? por que é jantas no plural? How many twisted sisters were there in Ezekiel 23? Quantas irmãs torcidas estavam em Ezequiel 23? Judah and Ephraim, Judá e Efraim. and all the other nations and tongues who join the new covenant and become the bride through the one new man. E todas as outras nações e línguas que se tornam parte dessa noiva, fazendo parte do novo homem. He warned Judah that she would await the same fate as Joseph Ele avisou a Judá que eles teriam o mesmo destino de José, if they did not repent. se eles não se arrependessem. Most of Ephraim did not repent, and they became one flesh with the nations. A maioria de Efraim não se arrependeu e se tornaram uma carne com as nações. Jeremiah calls them a foreign branch. Jeremias chama eles de um ramo estrangeiro. The 10 tribes, Nochri, As 10 tribos, Nohri. not Notzri, Nochri, a foreign. They became one with the foreigners. Não Notzri, Nohri, um estrangeiro que virou estrangeiro com os outros estrangeiros. And he warned Judah, E ele avisou Judá, especially in Matthew 23 especialmente em Mateus 23, and throughout the Brit Hadashah, e por toda a Brit Hadashah, that this was their last chance to not be a twisted sister. que essa era a última chance deles de não se tornarem uma irmã torcida. That he had come to seek and to save, Luke 19:10, the previous two sisters that were lost. Que ele tinha vindo, Lucas 19:10, para buscar e para salvar as duas irmãs que haviam sido perdidas antes. And this was Judah's last chance, E essa foi a última chance de Judá, Ochaliba. o Haliba. And if she did not take her last chance and enter the new covenant, E se ela não aceitasse a última chance de voltar para a nova she would aliança, be divorced and destroyed forever, ela teria sido divorciada e destruída para sempre, just like her twisted sister
Assim como a sua irmã torcida, ojalá. Ojalá. Don't turn there. Look at Jeremiah 3, verses 8 through 10. Não precisa ir lá, é só ir para. Mas vamos dar uma olhada depois em Jeremias 3, do versículo. Chapter 3, verses what? I'm sorry? Jeremiah 3, 8 through 10. Jeremias 3, do 8 ao 10. I have written her a Sefer Keritut. Eu tinha escrito para ela um Sefer Keritut. I have written Ephraim, non-Jewish Israel, Sefer Keritut. Eu escrevi para Efraim, o Israel não judaico, Sefer Keritut. A bill of divorcement. Uma bula de divórcio. And Judah, don't think you're going to get away with it, because in Matthew 21:33, E em Judá, não acho que você vai se dar bem com isso, porque em Mateus 21:33, Yahusha said to Judah, Yahusha disse para Judá, to the other twisted sister, para outra irmã torcida: behold, the kingdom of Yahuwah is what? Eis que o reino de Yahweh é o quê? Taken from you, Tomado de vocês, right? You're what? Nabal, vocês são Nabal, and will be given to a new foolish nation, or Begoi Nabal. e esse reino será dado para outra nação tola, Begoi Nabal. Remember we learned that last week? Lembra que a gente aprendeu isso semana passada? Judah, if this is your last chance, if you don't fly right and accept my righteousness, my blood, my atonement, Judá, essa é a tua última chance. Se tu não acertar a minha justiça, o meu sangue e a minha expiação, then Yahweh will send his army, então Yahweh vai enviar o exército dele, the Romans, os romanos, to bring vengeance para trazer vingança and to destroy the city and the temple. e para destruir a cidade e o templo. Matthew 22, Mateus 22. the rejection of the king's son. A rejeição dos filhos Parable do of the rei. rejection of the king's son. A parábola da rejeição do casamento do filho. We see in Matthew 22:7 that the father will send the armies of the eagle to burn their city and destroy their house. Nós vemos em Mateus 22:7 que Yahweh enviaria os exércitos do filho, os exércitos do rei, do dono do vinhedo, para destruir a casa daqueles rebeldes que rejeitaram o filho do rei. So we used to believe that Judah would somehow miraculously one day enter the new covenant. Então nós costumávamos pensar de forma milagrosa que talvez um dia Judá fosse entrar na nova aliança de algum But jeito. as we re-examine the scriptures, both houses Mas enquanto nós reexaminamos as escrituras, ambas were as determined casas to be unfaithful, foram determinadas por serem infiéis, disloyal. desleais. So Yahuwah had to strip them and expose their nakedness, Então Yahweh teve que despi-las e expor a sua nudez destroy their house, their comfort zone, their center of religion, e destruir a casa, a zona de conforto e o centro religioso deles and do exactly as the Torah required, e fazer exatamente o que a Torá requeria. to burn, you're not listening, to burn the adulterous daughter of a priest. Queimar a filha adúltera de um sacerdote. Those were the fake priests. Eles eram os sacerdotes falsos, Those were the fake Pharisees. esses eram os falsos fariseus. Yahushua said in Matthew 16, beware the leaven of the Pharisees. Yahusha disse em Mateus 16, cuidado com o fermento dos fariseus, Beware of their doctrine, their teachings, their ways, cuidado com as doutrinas, os ensinos, as maneiras deles, their fakeness. They're fake. They're not the sons of Aaron. They're not the sons of Kohath. They're not the sons of Zadok. They're political appointments, political puppets. They're the last remnant of the corrupt Hasmonean dynasty. cuidado com as suas falsidades, porque eles não são os verdadeiros filhos de Aharon, não são os verdadeiros filhos de Kohat, tampouco os filhos de Tzadok, mas eles basicamente se enganaram com as suas outras formas de heresia falsas. Leviticus 29, the daughter of a priest, a high priest, must be burned, not stoned, burned. Levítico 29, a filha de um sumo sacerdote que se prostitui tem que ser Are you with me? queimada, não apedrejada, queimada. Are you with me? So who's the high priest? Yahusha. Quem que é o sumo sacerdote? Yahusha. Yahuwah. Yahuwah. Who is the daughter of Zion? Quem é a filha de Sion? The daughter of the high priest. A filha do sumo sacerdote. When she plays the whore, she must be burned. Quando ela brinca de prostituta, ela tem que ser queimada. We see that same theme in Revelation 17. Nós vemos esse mesmo tema em Apocalipse 17.
The great harlot is burned to the ground. A grande prostituta é queimada até o chão. That is the earthly Jerusalem, Essa é a Jerusalém terrena. who was drunk with the blood of all the saints and the prophets. That's not the Roman Catholic Church, because look at me, look up. How many prophets of Israel did the Roman Catholic Church kill? Answer, 0. Porque essa prostituta estava bêbada com o sangue dos profetas, dos homens justos de Israel. Isso não pode ser a igreja, porque eu pergunto para vocês, quantos profetas de Israel a igreja matou? Resposta, 0. Find me that verse, Yoshi. I don't feel like looking it up. You can do it. Which one? She drank and spilled all the blood of the prophets. This can't be Rome or the U.S. because Rome and the U.S. never killed any of Israel's prophets. This whore is the same whore of ancient Israel, and it is the Jerusalem below, which lies in bondage with all her children, and she is the one who killed the prophets. As pessoas estão dizendo que a besta dos tempos finais é os Estados Unidos. O que tem a ver a prostituta dos tempos finais com os Estados Unidos? Os Estados Unidos nunca mataram profeta algum do reino de Yahweh. Não, isso não faz sentido nenhum. Ela basicamente se regozijou e bebeu do sangue dos profetas, ou seja, dos homens justos, dos mártires que foram enviados até ela. Isso aconteceu em Jerusalém, a Jerusalém de baixo que está aprisionada com as suas filhas. What was that? Chazon what? 17:6. In Revelation, Chazon 17:6, it tells you. Em Apocalipse, Chazon 17:6, lá te diz. The great whore that's riding the beast is Rome, the whore is Jerusalem. A grande prostituta que está cavalgando a besta é Roma e a prostituta é Jerusalém. And the one who kills the prophets. Aquela que mata os profetas. And murders the saints. E mata os Kiddushim, os santos. She is riding the beast of Rome, and Yahuwah will give her a fiery end and a fiery judgment, which happened historically in 70 AD when he said he would return right after the Great Tribulation, which has to happen in that same time period when the Romans brought the abomination of desolation. Ela cavalga a besta de Roma e ela matou todos os profetas e os Kiddushim de Yasrachal e Yahweh prometeu um julgamento flamejante para eles. Isso aconteceu em 70 AD. E Yahusha falou que retornaria depois da grande tribulação, que foi esse mesmo julgamento. Isso tem que acontecer no mesmo século porque são eventos concorrentes. So the Roman Catholics killed Protestants, right? Então os católicos romanos mataram protestantes, We certo? can say the Roman Catholics killed Protestants. A gente pode ter certeza que os católicos romanos mataram protestantes. But they never killed any of Israel's prophets. Why? Mas eles nunca mataram profetas de Israel. Por quê? Because they weren't around back when Israel had prophets. Porque quando Israel tinha profetas, Roma não existia. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Of course they killed Yahusha because we see that in the Matthew 22. Claro que eles mataram Yahusha, que nós vemos em Mateus 22. They conspired with Rome to kill the son of Yahuwah. Eles conspiraram com Roma para matar o filho de Yahweh. So what's the difference between what we believe now and Christian Zionism and dispensationalism that Israel's put on a shelf, and that when Jesus comes back, he's going to favor Israel, and Israel's coming back to the land, and the lion will lie down with the lamb. All these cartoons and created stories, we no longer believe that. Então, qual a diferença no que a gente acredita para as coisas que os dispensacionalistas, os futuristas acreditam que um dia Israel vai ser colocado numa prateleira e um dia o Messias vai vir, aí o cordeiro vai deitar com o leão, vai haver paz, tudo vai ser cumprido. A gente não acredita mais nisso, nesses desenhos pré-fabricados sem qualquer base temporal ou bíblica. We no longer believe that because Scripture doesn't teach that. Nós não mais acreditamos nisso porque as escrituras não ensinam isso. Are you with me? Estão comigo? Can we get a witness? If Judah and the temple and the center of worship and the bride was stripped naked, sent into the nations, okay, and Yahusha said, you will never see me again. Se Judá e o templo e a maneira de louvor e a noiva foi despida e exposta no desejo, falou, nunca mais vai me ver. Until or unless you learn how to cry. A menos que tu, ou até a menos que tu aprenda a clamar. Blessed is Yahusha who comes back in the name of Yahuwah. Abençoada é Yahusha que volta no nome de Yahweh. But guess what? Mas adivinha só? Ohala will not cry. Ohaliba refuses to cry. A Ohaliba se recusa a clamar. To repent. Se arrepender.
I haven't heard the nation of Judah say, we're sorry, forgive us, we repent. Blessed is Yahusha who comes in the name of Yahuwah. I haven't heard Judas, and neither has the Heavenly Father heard that. Eu não ouvi a nação de Judá falar, não, perdoe, nos perdoe, nos desculpe, que abençoado seja aquele que vem no nome de Yahweh. Eu não ouvi, tampouco Yahweh ouviu alguém deles fazer isso. So people read the Christian Zionists and the futurists say, oh, look. One day the Jews are going to say, Baruch haba b'shem Yahuwah, and they're going to accept Yahusha. E os sionistas, eles falam, os Hello? sionistas falsos, eles falam, não, olha aqui, ó, um dia os judeus vão aprender a falar Baruch haba b'shem Yahuwah. But I read the scripture the way Yahuwah gave the scripture. Mas eu leio as escrituras como Yahweh deu elas para nós. What did he say? O que ele falou? You will not see me again Tu não mais me verá de novo, until you learn how to cry. até que tu aprenda a clamar. But guess what? Mas adivinha só? Based on the testimony of scripture, there will never be an until. Baseado no testemunho das escrituras, nunca haverá um até que. Hello? If you're working and you lose your job and you can't buy a house until you get a job, that until may never come, which means you may never be able to buy the house because that until may never come. Se tu perde teu emprego e não consegue pagar um aluguel ou comprar uma casa, talvez esse nunca aconteça se tu não arrumar outro emprego. So if Ephraim was lost in the nations, Então, se Efraim foi perdida nas nações, if the 10 tribes never came back as a kingdom, se as 10 tribos nunca voltaram como um reino, and they were swallowed up by the nations, and her twisted sister saw it, e eles foram engolidos pelas nações, e a sua irmã torcida viu isso, and did even worse. e fez ainda pior. So when do you think all the Jews are going to come back to Israel? And when do you think that all the Jews are going to accept Messiah? Quando que vocês acham que todos os judeus vão voltar para Israel e aceitar o Mashiach? Answer, the same time that the 10 tribes will accept him Resposta, mesmo momento que quando as 10 tribos vão aceitar ele. and come back to the land, E voltarão à terra lá. which is never. Que é nunca. They are under the curse of rejecting the everlasting covenant. They said, we have no king but Kaiser. This man will not rule over us. Aquela terra, aquele povo tão amaldiçoado por conta da rejeição do filho de Yahweh, da nova aliança e o sangue dela, porque eles falaram, nós não temos rei além de César, e esse homem não reinará sobre nós. We don't want his blood of forgiveness. We want his blood. We want to be the murderers of this bastard child, this false prophet. Therefore, his blood be on us and our children. How long? Forever. How long? Forever. So you tell me when the Jews are all going to accept Messiah and when the 10 tribes are all going to accept Messiah. Never. A divorce is a divorce. Yahuwah cannot take her back because she has gone on to be with another man, many other men. Aquele povo falou, nós queremos o sangue desse cara, de Yahusha, mas não para salvação, nós queremos assassiná-lo e que o sangue dele goteje na nossa cara, que o sangue desse homem esteja sobre nós e os nossos filhos, até quando? Para sempre. Então Judá nunca vai em sua totalidade como uma nação aceitar o Mashiach, porque ela rejeitou o seu marido e esteve com muitos outros homens desde então. But that contradicts Hosea 2:19. Mas isso contradiz Oséias I 2:19. will take you back. Eu vou te aceitar de volta. That contradicts Isaiah 54. I will take you back. Isso contradiz Isaías 54. Eu vou te tomar de volta, certo? He will take back a remnant. Ele vai aceitar de volta um remanescente. Not the whole family because of bloodline theology. Não a família inteira por causa da teologia da Talk to linhagem me, sanguínea. somebody. He will take back a remnant from both houses Ele vai aceitar de volta um remanescente de ambas as and a casas. remnant from the nations. E o remanescente das nações. But the house is never coming back. Mas a casa nunca vai voltar. The remnant is coming back. O remanescente vai voltar. Big difference. Grande diferença. So what was happening in 70 AD O que estava acontecendo em 70 AD? when Messiah returned on the clouds according to Matthew 24, Quando o Mashiach voltaria nas nuvens de acordo com Luke Mateus 21, 24, Mark 13, Lucas 21, Marcos 13, Acts 1:11. Atos 1:11. An amazing thing was happening. Algo maravilhoso estava acontecendo. The bride who
will never say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," until will never come, because they said this curse be on us and our children forever. We don't want the forever covenant. We want the forever curse. Essa noiva que nunca Come on, help me. Essa noiva que nunca aprendeu a clamar, How do you say? Ayúdame. A noiva que nunca aprendeu a clamar, abençoado é aquele que vem no nome de Yahweh, e nunca vai aprender, porque eles falaram, a gente não quer o sangue da aliança perpétua, nós queremos o sangue da maldição perpétua sobre nós. So while the harlot is burned to the ground, Revelation 17:18, read it. Enquanto a prostituta é queimada até o solo, Apocalipse 19, Up, 17, exercise, Pilates, spiritual Pilates. When was the Roman Catholic Church burned to the ground? Answer, never. Quando que a Igreja Católica Romana Rome, yes, not the Roman Catholic Church. Quando que a Igreja Católica Romana foi queimada até o solo? Resposta, nunca. O Império Romano foi queimado, mas a Igreja Católica nunca sofreu tal punição. When was Washington, D.C. burned to the ground? Answer, parts of it were burned in the War of 1812, but not all of it. This is a city that is forsaken, that is completely burned. Not one stone, Matthew 24, 1-3, not one stone will be left upon another, says Yahusha, that shall not be thrown down. Quando que Washington DC foi queimada até o solo? Algumas partes dela foram queimadas na guerra de 1812, mas ela toda nunca foi. A única cidade que seria queimada é Mateus 22, do 1 ao 3. Eis que a sua casa lhes é deixada desolada. Não haverá nenhuma pedra que será deixada sobre a outra. And the lie of the futurist belies the word of Yahuwah. E a mentira dos futuristas faz com que a palavra de Yahweh seja mentirosa. The Jews will all come back to Messiah. Os The judeus 10 vão voltar tribes pro will all Messias. come back to Messiah. We're going to murder all the Palestinians so we have enough room. And then we're going to murder all the Lebanese and we're going to murder all the Syrians so there's enough room because everybody's coming back. That is a lie. It is the pit of hell. It is not the plan of salvation. It is only the remnant that shall return. It is only the remnant that Yahuwah will take back. A palavra que as pessoas interpretam... I know what I'm talking about. Do you? A palavra que as pessoas leem não é de acordo com o que está escrito. Eles falam, não, todos os judeus vão voltar, todas as 10 tribos vão voltar, e nós vamos matar todos os palestinos, todos os libaneses e todos os sírios para que nós tenhamos espaço suficiente, e aí todo mundo vai voltar nesse grande momento Kumbaya. Mas não é isso que está escrito. Isso é uma mentira do poço mais profundo do inferno. E eu sei o que eu estou falando, vocês sabem. But he said, when you see the armies around Jerusalem, and this is the days of the abomination of desolation, and all the scriptures. Now watch. Now the remnant prepared herself to get married. Let me say that again, so Yoshi can translate. While the false, rebellious Hua was being burned, what was the righteous bride doing? She was getting ready to get married. E só a noiva, só o remanescente das duas casas e dos gentios seria salvo, o resto seria todo mundo queimado. E o que estava acontecendo enquanto a prostituta maldita estava sendo queimada no julgamento? A verdadeira noiva de Yahweh estava sendo preparada para casar com o noivo. The disciples ran for their life. Os discípulos fugiram pelas suas vidas. In the Roman Jewish War, the 3.5 years, 66 to 70. Na guerra judaico-romana, entre 66 e 70 AD. And Revelation 19:7 says, the marriage suppers have come. E Apocalipse 19:7 fala, as jantas do casamento vieram. Because his wife has made herself ready for the bride. Porque a noiva dele se fez pronta para o noivo. Revelation was written in about 66 AD, about 4 years before she got married. So she had 4 years to get ready. In other words, at the time of the book of Revelation, she was making herself ready because everybody knew that Yahusha was right around the corner or about 4 years away. A noiva de Yahusha estava se preparando, porque o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 66 AD. 4 anos, mais ou menos, antes da grande tribulação. Ou seja, a noiva teve 4 anos para se preparar antes do noivo vir buscar ela. Por isso que no livro de Apocalipse fala, a noiva está se preparando e está pronta para o seu marido. Porque até então ela estava se preparando. Quando ele vem, ela está pronta. So the false bride, então a noiva falsa, the twisted sister who lived in rebellion and spiritual whoredom, a irmã torcida que vivia em rebeldia espiritual e prostituição, got burned in 70 AD. Queimou em 70 AD. Huh?
Just to clarify a little quick comment, I don't know if everybody knows that, but Rome only became Catholic in the 300s. So at that point, they were majorly pagan. So Correct. just so that people don't get confused. Correct. So the wife began to make herself ready when she ran from Jerusalem. Hello? She ran into a cave, or I think it was Petra, where she got ready, waiting for the bridegroom, because when they smelled the smoke and they heard the flames and they knew Jerusalem was burning, and the temple was being destroyed, they knew their bridegroom was just about to show up at that time. A noiva foi para uma caverna, o remanescente fugiu para as cavernas para se preparar enquanto o noivo estava vindo. Quando eles ouviram os exércitos, quando eles viram o fogo, sentiram o cheiro da fumaça, viram o templo sendo destruído, eles foram se preparar para o marido, porque eles sabiam que o noivo estava às portas, e tudo isso aconteceria naquele mesmo espaço de tempo. So watch this. They're concurrent events. Me dá uma olhada, eles são eventos concorrentes. The false bride, the rebellious bride, is getting burned, while the true bride escapes. They go into their bridal chamber, and what does a bride do in her bridal chamber? A noiva falsa estava sendo queimada e a noiva verdadeira estava se preparando na sua câmara. O que uma noiva faz na sua câmara marital? She gets all niced up. Ela fica toda bonitinha, all glossied up, getting ready for toda brilhante, se preparando the bridegroom. Para o noivo. Then in Revelation 21, this is between 66 and 70 AD, that the preparation of the bride. E aí em Apocalipse 21, isso é entre 66 e 70 do século comum depois de Cristo, essa é a preparação da noiva. The New Jerusalem descends as a bride adorned for her husband. A Nova Jerusalém desce como uma noiva adornada para o seu marido. Revelation 21:2. Apocalipse 21:2. Revelation 21 verses 9 through 11. Apocalipse 21 dos versículos 9 ao 11. And the account ends in Revelation 22:4, where the bride lives in the face of the bridegroom forever. Let me say that again. The true faithful bride, who when John wrote Revelation 4 years before 70 AD, she was getting ready. Then 4 years later, she got married. And now she's living in the presence or the face or the parousia of Yahuwah in the New Jerusalem. How long? Le'olam va'ed. Então, de 66 a 70 AD, a noiva estava se preparando. O relato termina em Apocalipse 22:4, quando a noiva se casa com o cordeiro e vive com ele Le'olam va'ad. Ou seja, de 66 a 70, a noiva estava se preparando. Quando o cordeiro vem em 70 dele e casa com ela, e agora ela habita na presença dele. Por quanto tempo? Le'olam va'ad, para sempre. So look at the beautiful symmetry here. Então, olha a linda simetria aqui. One bride is on the way out, burned. Uma noiva está indo embora, queimada, never to return, para nunca mais voltar. only a remnant through the new covenant. Só um remanescente através da nova aliança. And the true bride, E a verdadeira noiva, who is also called Israel, que também é chamada Yasrahal, is the small, tiny remnant that obeyed Messiah and ran for their lives. é o minúsculo remanescente que obedeceu ao Mashiach e fugiram pelas suas vidas. Maybe. And they're in the cave getting ready to get married because they're getting all dolled up. E eles estão na caverna se preparando para casar, estavam ficando tudo bonitinho, passando a maquiagem na cara. They're getting all dialed up. Elas estão se aprontando. And these things are happening at the same time E essas in the coisas estão first acontecendo. century. E essas coisas estão acontecendo no mesmo tempo no primeiro século. Now, the ancient Hebraic wedding Agora, o casamento hebraico ancestral was a two-stage preparation, era uma preparação de 2 estágios, which concurs with the 40 years of preparation. que acontece no mesmo tempo e concorre com os 40 anos de preparação. In 30 AD to 70 AD, the second Exodus. De 30 depois de Cristo até 70 depois de Cristo, o famoso grande segundo êxodo. The so-called millennium, when the Greek word is not millennium, it is chilioi. O verdadeiro milênio, que não é milênio, não é a palavra latina para 1000 anos, é simplesmente kilioi, which means some set number of years. que significa um número estabelecido de anos. So in 30 AD, the bride began
to be chosen by choosing the death, burial, and resurrection, showing that they were the remnant. Então, em 30 AD, a noiva começou a ser escolhida depois da morte, enterro e ressurreição, mostrando para Yahusha que eles eram os eleitos. And the betrothal or the engagement happened at his first advent. E o noivado, ou a consagração, a separação, aconteceu antes do seu segundo advento. Now, there were certain elements at the betrothal, or in Hebrew, the erusin. Agora, houveram alguns elementos antes desse noivado, ou do eruzim. So in 30 AD, the true bride was preparing herself and then expediting her preparation in 66 AD when she ran into the caves because her bridegroom was about to return. Então, em 30 AD, a noiva descobriu quem era, começou a sua preparação, e em 66 ela acelerou essa preparação, porque dentro de 4 anos o noivo dela desceria para buscá-la no casamento. But in the Hebraic wedding, the erusin, Mas no casamento hebraico, o eruzim, ou o noivado, or the betrothal, a separação, was a legally binding marriage. era um casamento que legalmente prendia as duas partes uma Today, outra. in our backwards, devilish Greco-Roman culture, engagement means we're on again, we're off again, there's no commitment. No, the Hebrew engagement meant that if we are engaged, okay, and I sleep with somebody else or I cheat on you, then we get divorced because the marriage is broken. So the engagement was marriage. It was not the first step to marriage. In Hebraic culture, the erusin was marriage and can only be terminated by a sefer keritut or a divorce. Na nossa cultura ocidental demoníaca, maligna, greco-romana, o noivado, ele é como se fosse um primeiro passo. Não, a gente tá noivado, mas daí ele foi no bar, pegou outra lá, mas a gente voltou e deixou de ir de novo, mas a gente já fez sexo antes do casamento. Não, na cultura hebraica, nos casamentos ancestrais, o eruzim, ele era o processo de noivado, era o processo de engajamento, e ele já era casamento, não era um passo pro casamento, ele já era legalmente oficial, só poderia ser quebrado por um sefer keritut, por uma bula ou uma certidão de divórcio. And the couple would not consummate or cohabitate E casal, nesse ponto, não coabitaria ou consumaria o casamento ainda. until the kiddushin, Até o Kiddushin, later. depois. So at the betrothal, Então, no noivado, pay attention, presta atenção, at the betrothal of the new bride, no noivado da nova I will noiva, take you back to me in righteousness. eu tomarei vocês para mim em I justiça. will take you back to me in mercy. Eu aceitarei vocês de volta em misericórdia. I will take you back to me in tzedakah. Eu aceitarei vocês de volta para mim em justiça. Not Ohala and Ohaliba, Não mais Ochalá e Ochaliba, the two twisted houses of Yasrael. as duas casas torcidas de Astrahal. Not a bride based on bloodline theology. Não mais uma noiva baseada na Not an teologia da Israel linhagem. only doctrine. Não uma doutrina do somente Israel. Not all the Jews will be saved when Christ comes back. No. And all the Jews will be back in Israel when Christ comes back. That will never happen. Write it down, book it, bank on it. That is a demonic lie not found in the word of Yahuwah, somebody. E os judeus todos não mais vão voltar. O grupo inteiro dos judeus e dos afraimitas não vão voltar para Yahusha. Como é que eu sei? Isso vem da palavra de Yahweh. Pode apostar, pode escrever, pode levar para o banco que vai valer dinheiro daqui a pouco. Isso não vai acontecer. Romans 11:5 is true. Romanos 11:5 é verdade. There is therefore at this present time a remnant according to grace. Há, portanto, nesse tempo presente, o Watch remanescente this. segundo a graça. So what happened in the Eruzim? Então, o que acontece no eruzim? Look up, pay attention. A cup of wine was shared. Uma taça de vinho era compartilhada. That's the upper room, Pesach. Esse é a Pesach, no quarto superior. Check. The groom paid the mohar, O noivo pagava o mohar, or the price for the bride. ou o preço pela noiva. Yahusha paid the price for the remnant bride with his what? With his own blood. Yahusha pagou o preço pela noiva com o seu próprio sangue. But, now we're talking about 30 AD, Nós estamos falando de 30 AD aqui. Mas, when he made a new covenant with the remnant of both houses plus the nations. quando ele fez uma nova aliança com o remanescente das duas casas, mais os das nações. Number 3,
at the engagement or the erusin, Número 3, no noivado ou no erusim, the bride had to be water baptized or mikvahed, a noiva tinha que ser batizada nas águas ou receber o mikvah, symbolizing death to her old identity. simbolizando morte para sua própria identidade. The Jews were not the bride anymore. Israel was not the bride. It was the new man, Israel, not based on bloodline, but based on faith. Children in whom there was faith in the death, burial, and resurrection of the way, the truth, and the life. Somebody give him praise. Baruch Hashem Yahuwah. A noiva agora não era mais I know what I'm talking about. A noiva não mais vinha da should. doutrina da teologia, a doutrina da linhagem sanguínea. Agora ela vinha pela fé. Ela era composta de filhos em quem tinha a fé na morte, no enterro e na ressurreição do Filho do Homem, do Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. When was the erusin baptized? Quando que a erusim foi batizada? Well, you could say believer's baptism. Você pode dizer o batismo dos crentes. Or you could say the water that came out of his side. Ou você pode dizer através da água que saiu do lado dele. Out of his side came blood and what? Water. Do lado dele saiu sangue e and água. where did the water fall? Onto the dirt. E aonde que caiu a água? No chão. Get your face in the dirt, get washed in the blood, get washed in the water. Seja lavado nas águas, seja lavado no sangue, bota a tua cara no chão e se humilha diante dele. And come to the stake of the execution stake and be counted. The Hebrew word come and be counted is the word Golgotha. Look it up in Numbers chapter 1. And when Yahuwah counted how many children there were in Israel, men, women, and children, he Golgothaed them. Come on, somebody. E agora venham até a estaca do madeiro da execução e sejam contados. E a palavra para venham e sejam contados é Golgotha. Olha em Números capítulo 1, quando Yahweh contou os filhos de Astrahal, a palavra lá é Golgotha. If you want your life to count, you've got to be counted at Golgotha. Se vocês querem que a vida de vocês seja contada para alguma coisa, vocês têm que ser contados em Golgotha. So we have the cup of wine in 30 AD. Então nós temos a taça de vinho em 30 AD. Yahusha paid the price with his blood, the mohar. Yahusha pagou o preço, o mohar, com o próprio sangue. The groom paid the mohar price. O noivo pagou o preço, mohar. The bride underwent mikvah, water immersion, to her old identity. A noiva passou pelo mikvah, pela imersão das águas quanto à sua antiga identidade. Then the groom left to a place that was for an unknown time. Aí o noivo saiu para um local por um tempo indeterminado. The groom disappeared for 40 years to test this new fiancé and see if she would revert to the ways of Ochala and Ochaliba. That's why Yahusha stayed away for 40 years, because in scripture 40 is the time of testing. Depois o noivo, ele partiu por 40 anos para ver se essa nova noiva, para testá-la, para ver se essa nova noiva voltaria para os seus caminhos anteriores. Por isso que são 40 anos. O número 40 significa teste, julgamento, prova. So she was sealed to him in 30 AD when he died to make a new covenant on Golgotha. Então ela foi selada para ele quando ele morreu em Gólgota para fazer uma nova aliança. He gave her on Shavuot, Pentecost, the sincere deposit of the Ruach to prevent her, to give her the power from whoring like old covenant Israel. He didn't give her all of the Ruach, but he gave her a powerful infilling to make sure that she would not totally betray him, while he had disappeared to test her for 40 years in the wilderness. E durante Shavuot, durante Pentecostes, lá no templo, eles receberam, Yahweh deu para sua noiva uma medida do Ruach para impedir com que ela fugisse, para impedir que ela voltasse para os seus caminhos antigos. Ele não deu o Ruach completo, mas uma parte do Ruach, uma parte generosa, um preenchimento generoso do Espírito, para que ela não fugisse de novo para o seu eu antigo durante os 40 anos do teste. When those 40 years were up, what is 30 plus 40? Quando acabaram os 40 anos, o que é 30 mais 40? That's when he would see if she was faithful enough and if she was marriage material. Foi aí que ela descobriria se ela era fiel o suficiente material para casar. Turn to your neighbor and say, marriage material. Olha para o teu próximo e fala, material para casar.
So when did the marriage supper take place? Então, quando que a janta do casamento do Cordeiro aconteceu? When the bridegroom would go Quando o noivo fosse to prepare a place a preparar um lugar and return at an unknown hour. e voltaria numa hora desconhecida. Does anybody remember what it says in Yochanan 14? Aqui, ó, alguém aqui lembra o que diz em Yohanan 14? Let not your heart be troubled. Que o seu coração não seja I'll perturbado. be back. Eu vou voltar. I'll be back. I go to prepare a place for you Eu vou preparar um lugar para vocês. so that when I come back Para que quando eu voltar, to receive you as my consummation bride, para te receber como a tua noiva para consumação, you may be where I am. tu possa estar onde eu estou. But don't worry, I have more than one wife. Mas não te preocupa, eu tenho mais do que uma esposa. I got room for you. Eu tenho espaço para I ti. got room for you. Eu tenho espaço para ti. I got room for you. I'm kind of like Solomon, but I have many wives in righteousness. He had many wives after idolatry, and these wives led him away from Yahuwah into idolatry. Mas não se preocupe, minhas esposas são justas. Eu tenho Make esposas no de mistake. justiça. Yahuwah doesn't practice polygyny. You know why he doesn't practice it? Because he's a covenant master of it. Como I Salomão, know só that que doesn't. Salomão- I know that bothers some of you Christians, but you have come to hear the truth. Is that correct? Or have you come to hear another sermon on women's liberation? If you want a women's liberation sermon, go to the Congress of the United States and listen to the senator from Massachusetts. Yahweh tem várias esposas e ele não precisa praticar porque ele já é muito bom nisso. Ele é um mestre da poligenia. Por quê? Porque tem espaço para todos nós aqui. É como Salomão, só que ele tem as esposas em justiça. Porque as esposas de Salomão ele casou no paganismo e elas tiraram ele de Yahweh. Mas Yahweh ele não precisa praticar poligenia. Ele já é o mestre guardião da aliança do assunto. How many wives do we have of Yahusha in this room? Can I slip up a hand? Quantas esposas de Yahusha tem aqui? Dá para levantar a mão? How many wives do we have of Yahusha? Quantas esposas de Yahusha nós temos aqui? At least 7 or 8 or 9. Pelo menos 9 7, 8 ou 9. All right. He collects wives Ele coleciona esposas. because you have a relationship with him. I have a relationship with him. No two relationships are the same. So we are his wives, and collectively we are his family. Porque tu tem um relacionamento com ele, eu tenho um relacionamento So com you're ele. right. You're right. You're right, Mr. Christian. He doesn't practice polygyny. He doesn't have to practice because he's good at it. Eu tenho um relacionamento com ele, vocês têm um relacionamento Hello? com ele, ele tem um relacionamento e cada um deles é diferente conosco. Então você está certo, senhor cristão. Ele não pratica poligenia porque ele não precisa praticar, ele já é muito bom no assunto. Do I have your attention now? Tem a atenção de vocês agora? How do you like me now? O que vocês acharam de mim agora? How do you like me now? O que vocês acharam de But mim? you have come to this ministry to hear the truth, correct? Mas vocês vieram para esse ministério ouvir a verdade, And certo? as long as I am appointed and anointed by the Father, I will give you the truth, whether it's uncomfortable or comfortable for all you Greco-Roman ladies and men, by the way. E eu vou dizer a verdade para vocês, enquanto eu for ungido e apontado para, mesmo que seja desconfortável para vocês mulheres e para vocês homens também. Do you have to do it? No, because you probably couldn't handle it. But our Father knows how to love more than one person. Vocês têm que fazer? Talvez You não, think talvez I vocês não hope consigam that? lidar com isso. Mas Yahweh sabe amar todas as suas esposas de uma forma incondicional. If Yahuwah practiced monogamy, how many people would be loved and saved? One. Se Yahweh praticasse monogamia, quantas pessoas seriam amadas e salvas? Uma. I know this is not church thinking. I know that. Eu sei, isso não é pensamento da igreja, eu já sei. And since we're talking about fulfilled eschatology and we believe all the scriptures were fulfilled, let's talk Turkey. E já que nós estamos falando da escatologia da aliança, que todas as escrituras foram cumpridas, vamos falar I sure sério. hope my eschaton friends are listening. Eu espero que meus amigos do Escaton estejam ouvindo. If we are in the kingdom now and we are in the so-called messianic Christian age, Se nós estamos no reino agora e na suposta chamada era messiânica, what does Yahuwah say in Isaiah chapter 4, verse 1? o que Yahweh diz em Isaías? In that day, Isaiah what, I'm sorry? Isaiah what, I'm sorry? Isaiah 4:1. E o que Yahweh diz em Isaías 4, versículo 1? Naquele dia, In that day, the the day of the Lord, o dia do mestre, the day when I marry and I consummate, o dia que eu casar e consumar, a man will be married to 7 women. homem será casado com 7 mulheres. When Quando? Yahuwah burns like a lamp Quando Yahweh queimar como uma lâmpada and burns away the dross of the daughter of Zion. e queimar o entulho da filha de Sion. Who's that man? Quem que é esse homem? Yahusha. Yahusha. And he has 7 wives. E ele tem 7 esposas.
just like the 7 wives in Asia Minor. assim como as 7 esposas da Ásia Menor. He writes to the 7 congregations, his 7 wives in Asia Minor, to begin the book of Revelation. Ele escreve para 7 congregações da Ásia Menor, começando o livro de All the Apocalipse. eschaton people, you want to talk about every verse is fulfilled? Let's start in Isaiah 4:1. In the day when he burns away the dross and the rebellion of the daughters of Zion, that's 70 AD, he will be married to 7 women. That man is Yahusha. That is the bride of Yahusha collectively, and each person has a one flesh covenant with Yahusha. Então, se vocês estão estudando escatologia, querem falar que todas as escrituras foram cumpridas, deixa eu falar uma para vocês, Isaías 4:1, quando Yahweh queimar o entulho da filha de Sion, 7 mulheres casarão com um homem que fizer isso, ou seja, Yahusha tem 7 esposas. Lidem com isso, cristãos, e achem o erro onde não tem. For 40 years, he tested her. Por 40 anos ele testou ela. From 30 AD to 70 AD in the wilderness of wandering and the difficult times of Pax Romanos and virtually choked off as slaves under Kaiser. De 30 DC até 70 DC depois de Cristo, durante o período de teste, simbolizando o deserto da Pax Romanos, sendo sufocados pelo Kaiser, pelo César. He says, from the bride of the Nisuyan, Ele falou da noiva do Nisiyum, the fiance, the engaged one, a noiva, only those who endure to the end will be saved, will be my bride, Matthew 24. só aqueles que resistirem até o fim serão salvos, serão parte da minha noiva, Mateus 24. And so if you denied him in the great apostasy, 2 Thessalonians 2, remember, we read about the great apostasy before 70 AD, meaning when Yahusha comes, Luke 18, will he find any faith left on the earth? Do you remember when he said that? When I come back, which we know is 70 AD, just 40 years later after testing his bride, testing his fiance, testing his erosine, will the Son of Man find anybody with an ounce of faith? The answer is not no, probably not a lot. Esse processo de teste durou 40 anos para ver se aqueles remanescentes que faziam parte da noiva nova continuariam parte dela quando ele voltasse depois do fim desses 40 anos. Lembra quando Yahusha falou em Lucas 18? Quando eu voltar, eu encontrarei alguém que vai guardar a minha fé na terra? Provavelmente não. Vai encontrar um pequeno remanescente que ainda estará fiel à aliança que ele fez com a nova noiva. Just like our forefathers died in the wilderness, in 40 years, only 2 made it. Assim como nossos antepassados, só 2 sobreviveram daquela geração que foi para o deserto. So those 40 years were designed to see who would die during the second Exodus and who would be faithful to the end. E aqueles 40 anos, então, Of foram, the age. aqueles 40 anos foram projetados para ver quem que morreria no período do deserto, do teste, e quem suportaria até o final, no fim da era. The end of the Adamic Mosaic age. O fim da era mosaico-adâmica. And in 70 AD, the second Adam returned and began the age of the second Adam, also known as the Kingdom Age or the Messianic Age. Então, em 70 AD, começou a era messiânica, ela começou em 70 AD e ela é contínua, e terminou-se, então, a era mosaico-adâmica. He paid the bridal price. Ele pagou o preço da noiva. Blood. He washed her with the mikvah, the immersion. Ele lavou ela com o mikvah, com a imersão. He paid the dowry. Ele pagou o dote. And he gave her an engagement ring, the aravon. E ele deu a ela uma aliança de That was casamento. the Holy Spirit. The Holy Spirit was the engagement ring to seal her onto himself. O Espírito Santo, o Ruach HaKadosh, foi a aliança de casamento para selar ela para ele. Today, the ring means you're mine for about a month until you say something I don't like. A aliança hoje significa, não, você é minha. A aliança hoje significa, não, tu é minha pelo próximo mês, até tu me ofender de algum jeito e eu vou me embora. But the earring, did you hear right? Or you want me to get you a Q-tip? Mas o brinco... The earring, that's how our forefathers got married. They had an earring. Mas o brinco, é assim que nossos antepassados casavam, eles tinham um brinco. If you were the erusin or the fiance of Yahusha, Se vocês fossem da Erusim ou da noiva de and Yahusha, nose ring, right?
then you had a nose ring or an earring, which is a sign that you were sealed, or a sign that you received the Ruach HaKadosh on Pentecost on Shavuot. Come on, somebody. Vocês teriam ou um anel ou Let's get this message out. Shout! Vocês teriam Do something for crying out loud. Se vocês fossem parte da noiva de Yahusha, I'm gonna have vocês to do teriam rent ou an um audience brinco next ou week. vocês teriam um anelzinho de nariz. É assim que se prova o selo do Ruach HaKadosh. Em outras palavras, esse anel, Hello, esse brinco, sir. era o simbolismo do Ruach HaKadosh que aconteceu em Shavuot. Welcome to Piccadilly Circus. What would you like to rent this week? I'd like to rent a loud audience that claps every time I say a word. All right, sir, that would be 99. So the engagement nose ring was a sign that the bride had received the Ruach to set apart herself for the next 40 years of testing. Então, aquele anel nasal, ou Ruach, foi o simbolismo que a noiva se separaria pelos próximos 40 anos de teste para ver se ela resistiria até o final. And during those 40 years of testing, E durante esses 40 anos de teste, we go to the book of Hebrews, like in chapter 8. nós vamos para o livro de Hebreus, como no capítulo 8. The Mosaic Adamic age was coming to a close, and so there was a transition period of those 40 years when the Mosaic age was coming to a close, and the writer of Hebrews kept saying, you're the new bride, even though the temple won't be destroyed for another 20, 30 years. Don't bring the bulls. Don't bring the bull. Don't bring the goats. Don't bring the sheep, because what is decaying and growing old is ready to disappear. He's not talking about the Torah. He's talking about the government of the Mosaic age and the approach to Yahuwah. Então, nesse período de 40 anos do teste da noiva, a era mosaico-adâmica estava terminando, e isso culminou em 70 AD. Ou seja, durante todo esse período, o nosso povo era esperado ser parte da nova noiva, abandonando os costumes da noiva antiga. Por isso que o livro de Hebreus fica o tempo inteiro dizendo, vocês são parte da nova noiva, para de trazer touro, para de fazer sacrifício no altar. Isso não é mais necessário. Ou vocês são parte da noiva de Yahusha, ou vocês não são mais. Para de trazer isso. Façam parte da nova noiva do Mashiach. Se preparem para quando ele vier em 70 dele. Vai vir daqui a pouquinho. Por mais que o templo vai ser destruído depois, ainda não foi, ajam como se já fosse. What else was Yahusha doing for those 40 years? E ele não estava falando da Torá, ele estava falando do governo da antiga noiva. E o que mais Yahusha estava fazendo durante esses 40 anos? Okay, let's go to Ephesians 5. Vamos para Efésios 5. What else was he doing for those 40 years? O que mais ele estava fazendo por esses 40 anos? Ephesians 5:22, wives, learn to submit yourself to your husbands, Efésios 5:22, esposas, aprendam a se submeter para os seus maridos, as you would to Yahusha himself. como vocês fariam para o próprio Yahusha. The husband is the head of the Isha, O marido é a cabeça da Isha, da esposa, like Mashiach is the head of the Israelite Kehillah, como o Mashiach é o cabeça da Kehillah israelita. and he is the savior of the goof, the Ele body. é o salvador do corpo. Therefore, as the Israelite Kehillah is subject to Mashiach, Assim, portanto, como a Kehillah israelita é sujeita ao Mashiach, let the wives be subject to their own husbands in everything, not some things, everything. que as suas esposas sejam, que as esposas sejam submissas aos seus maridos em tudo, não em Unless algumas he coisas, asks em you, tudo. unless he asks you to compromise your faith or something like that, but you otherwise must obey. A menos que ele te peça para comprometer a tua fé ou algo dessa natureza. Do contrário, você tem que obedecer. Husbands, love your wives, even as Mashiach loved the Israelite Kehillah and gave himself for it. Maridos, amem as suas esposas assim como o Mashiach também amou a Kehillah israelita e se deu por ela. Ephesians 5:26. Have your Bibles open. Efésios 5:26, abram suas Bíblias. That he might set it apart and cleanse it with the washing of the mayam by the word. Para que ele possa apartá-la e purificá-la com a lavagem das mayam, das águas da palavra. So he gave the Ruach, the Spirit, put a nose ring on his bride, and for 40 years he was washing her by the word, preparing her. And then when Jerusalem was burning, the unfaithful bride, the true bride, had run out of Jerusalem, went into her bridal chamber to get ready and smell nice and get all adorned for the coming of the King of Kings in AD 70. None of this stuff can happen today because all the pieces are not in place today as they were in the first century.
para que ele possa apartá-la e purificá-la com a lavagem da água da palavra. Então, o que mais o Mashiach estava fazendo durante esses 40 anos? Lavando a sua noiva com a palavra de Yahweh, preparando ela para que quando fosse o momento dela ir para sua câmara marital para preparar, antes de 70D, quando o noivo vem, ela já estivesse pronta. Então, de 30 até 66, a noiva estava se preparando, sendo limpa pela palavra, se preparando. Quando chegou a 66, ela foi ficar bonitinha, passar o perfume, botar a maquiagem. Então o noivo veio e ela casou. Nada disso pode acontecer hoje, porque os sinais, as coisas necessárias não existem mais. Ephesians 5:28, men should love their wives, Efésios 5:28, os homens têm que amar suas esposas, even as their own bodies. assim como seus próprios corpos. He that loves his wife loves himself. Aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. So those 40 years, the body was learning to love their husband. Então nesses 40 anos o corpo estava aprendendo a amar o seu marido. And the husband was washing his wife E o marido estava lavando a sua esposa with the renewed mind of Romans 12:1, washing for the word, so that the whore would be burning while the new covenant bride, also known as Israel, would be fully washed and smelling nice. You see how this is all happening? Who doesn't stay single? com a mentalidade de Romanos 12:1, com a lavagem da água da palavra. Ou seja, a noiva estava sendo limpa, estava sendo preparada, estava sendo purificada com a palavra. E todas essas coisas batem no mesmo momento. Yahweh não permanece solteiro. He didn't stay single. He goes, I'll be single for 40 years. No. Ele não ficou solteiro. Eu vou ser solteiro por 40 anos. Não. He was never single. He says, I'm the high priest. I'm going to burn my daughter with fire because I wrote the Torah. So I can't just kill her. I got to burn her with fire. I am the high priest. Ele não falou, não, eu vou ficar solteiro por 40 anos. Não, eu sou o sumo sacerdote, a minha filha se prostituiu, então eu tenho que queimar, porque foi isso que eu escrevi na minha Torá. But for 40 years, it's a 40-year bath. Mas é um banho de 40 anos para outra. And I'm going to wash her mind and her heart. And então eu vou lavar a mente e o coração dela. Sign me up for brainwashing. Já ouviram falar em lavagem cerebral? Eu também quero. Can we talk? A gente pode conversar? Bride? Noiva? Can we talk? A gente pode conversar? I thought you'd never say yes. Pensei que você nunca ia dizer sim. So for 40 years he was washing her. Por 40 anos ele estava lavando ela. Then he yelled, "Escape!" Aí ele gritou, fuja! When you see the Roman army surround Jerusalem and the abomination of desolation and the man of sin kill James, when James and the Keilah is taken out of the way, then the man of sin will declare himself to have full authority, and then Yahuwah will kick him out because he claimed to have full authority, and the bride will be ready to get married. Get ready in 70 AD. Fujam agora. Quando vocês ouvirem os exércitos romanos cercando a cidade de Jerusalém e a abominação da desolação acontecer, e o homem do pecado for revelado, quando ele matar Yaakov e a congregação israelita, e ele tirar esses caras e dizer que ele tem a autoridade completa de Yahweh, Yahweh vai expulsar esse cara, porque ele disse que é Yahweh, e aí você vai estar pronta para casar com o cordeiro. So when John wrote Revelation in 66, the bride was at the end of her process of getting ready. She was almost ready. The bride has made herself ready. Então, quando João escreveu o Apocalipse em 66 depois de Cristo, a noiva estava no processo final de preparação, porque está escrito lá, a noiva se fez pronta. But the bride got married in 70 AD at the wedding suppers of the Lamb. Mas a noiva casou em 70 AD nas jantas do casamento do Cordeiro. So now we look back, the wedding suppers of the Lamb is a past event. E agora nós olhamos para trás e o casamento, as jantas do casamento do Cordeiro são um evento passado. It's no longer a future event. It was a future event for how many years? 40. Não é mais. 40 and then 4. Não é mais um evento futuro. Antigamente era um evento futuro. Primeiro por 40 anos e depois por 4 anos. Correct, from 30 to 70, but then the last 4 years, Revelation was written, and Revelation says, hurry up, the key word in Revelation, I'm coming immediately. The book of Revelation ends in chapter 22. Come, Yahusha, immediately, anon, the Greek word is immediately. Why? Because these are the last 4 years of the bride's preparation. Her preparation was for 40 years, and now it's down to the last 4 years. Aleluia.
Então a preparação dela começou com um período determinado de 40 anos. Começou em 30. Aí quando João escreveu o livro de Apocalipse, a palavra-chave do livro de Apocalipse é imediatamente, anon, melo. São palavras que significam imediatamente. Eu tô vendo rápido, vou vir daqui a pouco, vou vir rapidinho. O livro de Apocalipse termina com Yohanan falando, venha, portanto, Yahusha rápido. Então, o processo começou com 40 anos. E depois Apocalipse foi escrito na finaleira. Faltava 4 anos só. Por isso que é uma correria. How many are enjoying? Quem tá curtindo? Say it. How many are enjoying? Quem tá gostando? Baruch Hashem Yahuwah. Now go with me to Avrim 9:28. Vamos comigo para Avrim, Hebreus 9, 28. Don't you feel silly for believing the marriage supper of the Lamb was going to happen in the sweet by and by, somewhere with coffee in the sky and apple pie? Bye, Miss American Pie. She drove my Chevy to the levee and the levee was dry. That's the stuff we used to believe, guys. Come on, let's be honest. Vocês não se sentem meio tolos acreditando que o casamento do Cordeiro ia acontecer em algum dia no céu e todo mundo ia ver no noticiário, ia ter café e ia ter um bocado de torta para todo mundo no céu. Vocês não acham engraçado que a gente acreditou nisso esse tempo inteiro? So here, Hebrews 9:28 was written in the late 50s, early 60s. Hebreus 9, 28 foi escrito por volta do ano, pela metade para frente do ano 50 depois de Cristo até os 60 e poucos. And we read Hebrews 9:28. E nós lemos Hebreus 9, 28. Mashiach was once offered to bear the sins of many, 30 AD, engaged erusin. O Mashiach foi uma vez oferecido para carregar os pecados de muitos, em 30 AD, durante o processo de casamento, erusin. But those who look for him, mas aqueles que procuram por ele, meaning the bride is getting ready for 40 years. Em outras palavras, a noiva está ficando pronta por 40 anos. The real bride. A verdadeira noiva. Not based on bloodline, but based on faith. Não baseada em linhagem, mas baseada na fé. Romans 10:17, right? Faith comes by hearing. A fé vem pelo You ouvir. walk by faith and not by sight. Nós caminhamos pela fé e não pela vista. So the bride who's looking for him, he will appear the second time for our deliverance. Então a noiva que está buscando por ele vai aparecer para nós a segunda vez pela libertação. Deliverance means resurrection. Libertação significa ressurreição. The bride gets married and resurrected while the unfaithful bride is burned to the ground. A noiva verdadeira ela casa e é ressuscitada, ela é limpa e ressuscitada, enquanto a noiva falsa é queimada até o pó. I cannot emphasize this enough. These are all simultaneous events. Eu não consigo enfatizar isso o suficiente. São todos eventos simultâneos. What is the greatest deliverance we can be given by Yahuwah after salvation? Qual é a maior libertação que nós podemos receber de Yahuwah depois da salvação? Deliverance from the physical limitations of our body and given our new resurrection body, 2 Corinthians 5:1, laying down the tent and inheriting a house, a clothing from heaven. A libertação final que nós podemos esperar é sair da limitação desse corpo, como diz em 1 Coríntios 5:1, deitar a tenda no solo para herdar a casa que não tem limitações e estruturas intermináveis. So the purpose of the second coming is to bring deliverance from the physical body and to be an immortal, resurrected body. So we have the way the bride goes to be with Yahusha in the New Jerusalem is through the means of resurrection. Então, o objetivo da segunda vinda é para tirar esse corpo mortal, perecível da noiva e dar para ela um corpo imortal ressuscitado, para que nós possamos habitar a casa que foi feita para a noiva, a casa perpétua na companhia do noivo para sempre. In 70 AD, we would, through resurrection, em 70 AD, através da ressurreição, and the opening of the New Jerusalem, e a abertura da Nova Jerusalém, we would have the opportunity to see him like Moses, Panayim, al Panayim. Nós teríamos a oportunidade de vê-lo como Moisés, Panayim al Panayim, face a face. The curse of divorce and putting away would be reversed through the remnant bride. A maldição de divórcio seria botada de lado e revertida através da noiva verdadeira. In Revelation 22:4 is the declaration that the marriage was consumed in 70 AD. E Apocalipse 22:4 é a declaração de que o casamento foi consumado em 70 AD. Let's turn to Revelation. Vamos para Apocalipse 22:4. 22:4. There shall be no more curse. Não haverá mais maldição.
divorced, rejected. Nope. Divorciada, rejeitada, não. The bride will see his face A noiva verá a face dele, because they know his name and they meet all the requirements of a righteous bride. porque eles conhecem o nome dele e todos os requisitos para ser His uma noiva justa. name is in their foreheads. That means she, the brides of Yahusha, take on the family name. What is the family name? Talk to me. Yahuwah. Yahuwah. See, they take on the family name because they consummated the wedding and they are now in his presence. That began in 70 AD. And when we die, we join that bride already in progress. She's there waiting for us. Quando essa noiva casa com o cordeiro, ela recebe o nome da família. O nome da família é Yahweh. Por isso que aqui diz, ela tem um nome na testa. Em outras palavras, ela adotou o nome verdadeiro de Yahweh. E isso que acontece quando a noiva antiga é jogada fora e a nova noiva casa com o cordeiro, consuma com ele. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. When the bride and the bridegroom get married, Quando a noiva e o noivo casam, what do they get married under? eles casam abaixo do quê? Rupa. The Torah says we go into the subway system, right? A Torá fala que a gente vai dentro do metrô, certo? And we get the E-train to Brooklyn. E a gente pega o E-Train até o Brooklyn. And that in order to be a kosher marriage, you have to get married in the subway. E para ser casado de forma correta, você tem que casar no metrô. Is that true? Isso é verdade? So in order for the marriage to take place as part of the consummation, Não. Então, para que o casamento aconteça, para que a consumação aconteça, or the kiddushin, o Kiddusin, where does the marriage take place? onde que o casamento acontece? Amos, where did your marriage take place? What were you under? Você estava abaixo do quê quando você casou, Amos? You were under a... Nehemiah, when you got married, what you were under? You were under a chuppah. Você estava abaixo de uma chupa. Rivka, when you got married, you made the chuppah. Quando You tu casou, made the tu fez a chuppah, and you and I got married under the... That's Jewish gargle sauce. We got married under the chuppah. Nós casamos abaixo da chupa. Well, do you think who is going to marry a righteous bride Vocês acham que Yahweh casaria com uma noiva justa? that he was washing for 40 years A quem ele lavou por 40 anos? with the truth and the water of his word Com a verdade da palavra dele? somewhere other than a chuppah? Além, em algum outro canto abaixo? When Yahusha came back, he didn't come back to earth. Quando Yahusha voltou, ele não voltou Right? para a terra. The earth had their chance, and what did they do to the Lord of glory? They crucified the Lord of glory. The princes of this world crucified the Lord of glory. So that was their chance, but the bride accepted him. A terra teve a sua chance, mas eles crucificaram o mestre da glória. Quando ele apareceu para eles, eles mataram o cara, mas a noiva apareceu para ele e aceitou ele. And so he came back on the what? Clouds, Ele voltou aonde? Nas nuvens, which was the chuppah. que era a chupa. It was destroying Jerusalem, but it was also the chuppah of the kedushion, of the consummation with the bride that had been prepared for 40 years. Estava destruindo Jerusalém, mas também essa foi a roupa que abaixo da qual ele casou com a noiva, que ele limpou pelos últimos Watch 40 this. anos. So that cloud symbolized the destruction of Old Covenant Israel, but it also symbolized chuppah and the consummation age of New Covenant Israel. And now we are in the consummation age, which means I in you, you in me, we in him, we are in the Father. Those are sexual terms of spiritual intimacy and intercourse. Aquela nuvem estava supervisionando a destruição de Jerusalém, ou seja, a condenação e o julgamento da antiga noiva, mas ao mesmo tempo representava a cobertura abaixo da qual a nova noiva, que tinha sido limpa pelos últimos 40 anos, estava casando com o Mashiach. Essa é a roupa. E aí começa a era da consumação, que é a era em que nós estamos hoje. Eu e vocês nele, ele em nós. Esses são termos sexuais para falar da intimidade espiritual que nós temos com ele a partir de então. Now, Yahuwah said that he would marry her under the clouds, the chuppah, Agora Yahweh diz que casaria com ela abaixo das nuvens da chupa, when he returned in the first century. quando ele retornou no primeiro século.
Has he returned again on the clouds after the first century? Depois do primeiro século, ele veio mais alguma vez nas nuvens? So how could anybody get married in the future? In order to get married to Yahusha in the future, he would have to come again on the clouds. That would be 3 comings. Então como é que ele volta novamente no futuro para casar com a noiva de novo? Isso teriam que ser três vindas ao invés de 2. 1 plus 1 plus 1. Uma mais uma mais uma. Bethlehem, Bethlehem, first century, o primeiro século, and then come again on the clouds to marry his bride. e aí de novo voltar nas nuvens para casar com a noiva dele. The problem is Scripture only teaches 2 advents. O problema é que a escritura só ensina 2 adventos. Let's look at some beautiful promises that were fulfilled in 70 AD. Vamos ver algumas linhas profecias que foram cumpridas em 70 AD. Go to Yeshayahu, Isaiah Vamos para Yeshayahu, Isaías 65:17. 65:17. Yeshayahu, Isaiah Yeshayahu, Isaías 65:17. 65:17. Wow. For see, I create a new Shamayam and a new earth, Pois vejam, eu crio um novo Shamayam e uma nova terra. and the former heaven and earth will not be remembered or come to mind, meaning that covenant is gone. E os antigos céus e terra não mais serão lembrados, nem mais virão à mente, ou seja, terão ido embora. Pero Gila and Simcha leolam vaed Mas, Gilai Simcha Laulam Va'ad, in the new people that I will create. tenham alegria e regozijo para sempre no novo povo que eu criarei. For look, I will create, of course, the new Yerushalayim Pois vejam, eu criarei, claro, a nova Yerushalayim, for rejoicing and her people for Simcha, for joy. para o regozijo e o povo dela para a alegria. And I will Simcha in the new Jerusalem and Simcha in my people. E eu terei alegria na nova Right. Yerushalayim e no meu povo. The voice of weeping will be no more heard A voz do choro não mais será ouvida in her, nor the voice of crying. nela, tampouco a voz do choro. Okay? So that's the bride in the new Jerusalem, and that will happen when there's a new heaven and earth, because the old heaven and earth will not be remembered. When did the old heaven and earth disappear, and when did the new heaven and earth come into existence? That's right, 70 AD, which is when the people the bride would marry Yahusha under the chuppah and rejoice forever with him from henceforth, leolam vaed, in the new Yerushalayim. Talk to me, somebody. Então a voz do Walk choro, me through this, somebody. a voz do choro da noiva não mais será ouvida, a noiva dentro da nova Walk Yerushalayim, me que through. aconteceu no fim da época da era mosaico-adâmica. Quando que isso aconteceu? Que os céus e a terra antigos foram destruídos e o novo veio para sempre. Exatamente, em 70 AD. E esses céus e a terra do reino de Yahweh não há fim. Portanto, esse status de alegria é para sempre dentro da nova noiva de Yahusha, que foi tomada e consumada em 70 AD. Let's go to Isaiah 66:2. Vamos para Isaías 66:2. Pardon me, 66:22. Desculpa, 66:22. You came for the word? I got word for you. Vocês vieram para a palavra? Eu tenho palavra para vocês. Yeshayahu 66:22. Yeshayahu 66:22. When will the new people rejoice and the bride rejoice and the new people be formed, create a new people? When? Quando que o novo povo regozijará e esse novo povo será feito? Quando? Isaiah 66:22. Isaías 66:22. For as the new Shamayam and the new earth which I will make Pois os novos Shamayam e a nova terra que eu farei shall remain forever before me, says Yahuwah. permanecerão para sempre diante de mim, diz Yahweh. So shall your Zarah and your name remain. Da mesma forma, a tua zará, a tua semente And permanecerá it shall junto come do to teu pass nome. from one Chodesh to another and one Shabbat to another. E virá se passar que de um Chodesh a outro e de um Shabat a outro, All flesh will come to worship before me. toda a carne virá adorar diante de mim. But that's under the new heavens and the new earth. Mas isso é abaixo dos novos céus e da nova terra. That's the new bride of Yahusha. Essa é a nova noiva de Yahusha. They're the ones in the kingdom age who keep the Shabbat. Esses são aqueles na época do reino que guardam o Shabat. My full covenant preterist friends like to talk about the new heaven and the new earth. Well, it says here in the new heaven and the earth that not just Israel, but all members of the bride will keep the Sabbath and keep the new month. Tá, os meus amigos preteristas completos gostam de falar da nova noiva, do novo céu e da nova terra, mas eles esquecem que na nova noiva, no novo céu e na nova terra, parte desse novo povo tem que continuar guardando todos os Shabats, os sábados e os novos meses. Is anyone enjoying? Tem alguém curtindo?
Go to Isaiah 61, Isaías 61, verse 10. versículo 10. Isaiah 61, verse 10. Isaías 61, 10. Speaking of the new heavens and the new earth. Falando do novo céu e da nova terra. I will greatly rejoice in Yahuwah. Eu grandemente regozijarei em Yahweh. My being will be full of simcha in Elohayam. O meu ser estará cheio de simcha em Elohayam. For in the new heavens and the new earth and under the cloud of 70 AD, when he comes to consummate the second part of the Hebraic marriage, Pois na cobertura, na roupa de 70 AD, quando ele vier casar comigo e consumar a segunda parte do casamento hebraico, he has clothed me with the garments of Yahusha. ele me vestiu com as vestes de Yahusha. He covered me with the robe of tzedakah, righteousness. Ele me cobriu com o manto da tzedakah, da justiça. As a bridegroom prepares herself with ornaments, Como um noivo se prepara com ornamentos. and a bride adorns herself with jewels, E como uma noiva se adorna com joias. so will the Master Yahuwah cause righteousness and praise to spring forth before all nations. Da mesma forma, o mestre Yahweh fará com que o louvor ele brote e vá para todas as nações. Isaiah 62:5. Isaías 62, 5. We talked about this last week. Nós falamos sobre isso semana passada. For just as a young man marries a virgin, Pois assim como um jovem casa com uma virgem, so shall your sons marry you, Yahuwah. da mesma forma os teus filhos casarão contigo, Yahweh. And as the bridegroom has joy over the bride, E assim como a noiva tem, o noivo tem alegria sobre a noiva, so shall your Elohayim have simcha over you. assim o teu Elohayim terá simcha sobre ti. The marriage motif is the covenant. O motivo do casamento é a aliança. It is the covenant. É a aliança. The bridal clothing is seen in 2 Corinthians 5. A veste da aliança é vista em 2 de Coríntios 5. The wedding garment we just saw in Isaiah 61. A veste do casamento que a gente vê em Isaías 61. The new covenant house or the new Jerusalem temple we saw in Revelation 21. A casa da nova aliança, o templo da Yerushalayim restaurada, nós vimos. We saw in where? Sorry, I'm sorry. Revelation what? In Revelation 21. A gente viu em Apocalipse 21. Resurrection and redemption A ressurreição e redenção are associated with Isaiah 52:8. são associadas com Isaías 52, 8. The new heaven and the new earth. Novo céu e a nova terra. And I'm going to just give you a lot of verses. You write them down. E eu vou ouvir vários versículos, vocês escrevam aí. The redemption of the Tanakh A redenção do Tanakh culminates in Yahuwah returning to Zion culmina em Yahweh voltando para Sion to marry his perfected bride para casar com a sua noiva aperfeiçoada and dwell with her face to face forever. e habitar com ela face a face para sempre. Isn't that the promise? Não é essa a promessa? Isn't that what we're looking forward to? Não é isso que nós estamos ansiosos para acontecer? Not face to face temporarily, but forever. Não face a face temporariamente, mas para sempre. The Brit Chadashah, the renewed covenant, the new covenant, A Brit Hadashah, a aliança renovada, ou a nova aliança, demands that this second phase of consummation, ela demanda que essa segunda fase da consumação, Kiddushion, Kiddushun, will happen with the parousia. aconteça com a parúcia. So once we find out when the parousia or the return was, Uma vez que eles descobrem quando que a parúcia ou o retorno aconteceu, we can find out when the marriage suppers of the Lamb was. nós conseguimos também descobrir quando que o casamento do Cordeiro aconteceu. Write these down because we're running out of time. Escreve aí porque a gente está ficando sem tempo. Some of you are logging in late. Please review this later on. Alguns de vocês estão vindo atrasados, por favor, revisem depois. Every Sunday morning we edit the tape and we release just the teaching so you don't have to go through the whole service. Todo domingo de manhã a gente edita só a parte do ensino para que vocês não tenham que passar pelo serviço inteiro. So the Brit Chadashah, the New Testament, identifies the marriage of the bride to Messiah with his coming. Então a Brit Hadashah, ela identifica e mostra o casamento da noiva com ele na vinda dele. In the last 49 parts, we have proved beyond a shadow of a doubt that Messiah returned in the same generation because he said there will be some standing here, Matthew 16:27. There will be many standing here who will not die
when the Son of Man returns. Meaning, either he came back in that generation, or we have people who are over 2,000 years old waiting for Messiah to come back. Which one do you think it is? Nas últimas 49 partes, nós provamos, além de qualquer sombra de dúvida, que o Messias voltou no primeiro século em 70 AD, no ano 70 depois de Cristo. Porque ele disse em Mateus 16, 27, que há alguns de pé aqui que não vão morrer até que vejam o Filho do Homem voltando nas nuvens do Pai de poder e grande glória. Das duas, uma. Ou ele voltou e tudo que ele disse foi cumprido quando ele disse que aconteceria, ou tem um monte de gente com 2.000 anos de idade esperando o Mashiach voltar. Qual das duas é verdade? So if you're a futurist, Então, se vocês são futuristas, and Yahushua said in Matthew 16:27, there are many or some standing in front of me. e Yahushua disse em Mateus 16, 27, tem alguns aqui de pé na minha frente Who will not die que não vão morrer before the Son of Man returns. antes do Filho do Homem retornar. So let's assume we're wrong, Vamos supor que nós estejamos errados. and the Son of Man has not returned in the first century. E o Filho do Homem não voltou no primeiro século. That means some of the people that were standing in front of Yahushua. Isso significa que algumas das pessoas que estavam de Right. pé na frente de Yahushua, Talk to me. He said, some people will not die till I come back. ele falou, algumas Right. pessoas que não vão morrer até eu voltar, Well, certo? if he comes back 3,000 years later, Se ele voltar daqui a 2, 3 mil anos depois, how old will those people be today? como é que essas pessoas daquela geração, quantos anos elas vão ter hoje? 2,000 years old. 2.000 e poucos anos de idade. The longest life that we have recorded in Scripture was Adam. A maior vida que nós temos registrada nas escrituras é a de Adão. Adam lived 930 years. Adão viveu 930 anos. Do you want us to believe there are people that are over 2,000 years old? Então vocês querem que a gente acredite que tem pessoas hoje com mais de 2.000 anos, 2.000 No, anos de he idade? said that generation. Não, porque ele falou aquela geração. That generation, that century. Aquela geração, naquele século. Write these down. Escreve aí. So the marriage suppers of the Lamb had to occur according to Scripture when he had his parousia. O casamento do Cordeiro teve que acontecer quando a parúcia dele aconteceu. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. There's one witness. Can I get a witness? There's three. Matthew 22, Mateus 22, 1 through 14. do 1 ao 14. Matthew 25, 1 through 13. Mateus 25, do 1 ao 13. 2 Corinthians 11, 2. 2 de Coríntios 11, 2. Revelation 19, 7 through 9. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Revelation 21, 2. Apocalipse 21, 2. And I'm not going to keep going. There's many scriptures E há muitas escrituras, eu não vou nem continuar. that confirm that the parousia on the clouds was a one-time event in that generation. E confirmam que a parúcia nas nuvens foi um evento de uma vez só naquela geração. As soon as we consummated the marriage, Logo que nós consumamos o casamento, we had our old covenant garments removed, as nossas vestes da antiga aliança foram removidas, seeing our bridegroom from a distance. vendo o nosso noivo de uma distância, We entered the unveiled intimacy nós entramos à intimidade descoberta of the marriage consummation da consumação do casamento in the New Jerusalem, na Nova Jerusalém, which is the Holy of Holies. que é o mais apartado local, That's why it's a cube. que é por isso que é um cubo. That's why the New Jerusalem is a city built four square. Por isso que a Nova Jerusalém é uma cidade quadrática. That is the temple of the Garden of Eden restored. Esse é o templo do Jardim do Éden restaurado. The scripture starts with a temple As escrituras começam com o templo and a high priest, the first Adam, e um sumo sacerdote, o primeiro Adão, and it ends with the bride entering the New Jerusalem or the Holy of Holies Can you repeat the last sentence? Didn't catch it. I'm sorry. or the Holy of Holies in heaven. A gente tem que consumar no templo ou no Kadosh HaKadoshim nos céus, With the second Adam, onde o segundo Adão, who is our eternal high priest, que é o nosso sumo sacerdote perpétuo, Devarti Melchizedek, Devarti Malkitzedek, according to my word, de acordo Melchizedek. com as minha palavra Malkitzedek. So when did the marriage supper of the Lamb occur? Quando que o casamento do Cordeiro aconteceu? When will it occur? Quando que vai acontecer? Never, Nunca, because it occurred in 70 AD porque ocorreu em 70 AD.
just like John said it would. Assim como João disse que nós o faríamos. 4 years before it happened, 4 anos antes de acontecer. after 40 years of washing and cleaning and preparation, Depois de 40 anos de lavar, limpeza, the preparação. very same time that the whore that killed all the prophets and drank the blood of the prophets was burned to the ground, at the very same hour, he took us, New Covenant Israel. Not the church, not the Baptists, not the Southern Methodists. Israel replaced Israel. Israel replaced Israel. Say that together. Israel replaced Israel. Together. Israel replaced Israel. Together. Israel replaced Israel. The church did not replace Israel. Em outras palavras, no mesmo tempo que a prostituta maldita estava sendo queimada por conta da sua rebeldia, do ódio sem causa e do sangue de todos os mártires até Yahusha, por causa disso, quando ela estava sendo julgada, Yahweh tomou a nós, o verdadeiro Israel de Yahuá, um remanescente de ambas as casas, junto ao remanescente dos gentios, porque Israel substituiu Israel. Israel substituiu Israel. Não foi a igreja, não foi os batistas, não foi metodistas, protestantes ou qualquer outra denominação. O Israel de Yahuá substituiu o Israel da antiga aliança. Mariami, quickly. Oh, I was gonna say, like you said, Come closer so I can hear. you were saying that that Israel was getting ready, the bride was getting ready, Você estava dizendo que a noiva estava sendo pronta, estava sendo preparada, and that those that belonged to Yahweh had to get cleaner. e aqueles que pertencem a Yahweh tinham que ser mais limpos. And throughout all that, scripture, we see the juxtaposition of the Tob and the Ra. E na escritura a gente sempre vê a justa posição do Tov contra o Raá. Those who are kadosh get more kadosh. Those who are evil get more evil. So Aqueles- two realities were taking place. Simultaneous reality. Aqueles que são kadosh ficam mais kadosh, aqueles que são sujos ficam mais sujos, então há uma realidade simultânea, duas, né, realidades simultâneas. His enemy. Two concurrent realities. Há duas realidades concorrentes. You know what the proof? And she meant it's her fault, E é culpa dela, but in a good way. mas de forma boa. You remember way back many weeks, Lembra muito tempo atrás, muitas semanas atrás, there are verses in Revelation 22 que há versículos em Apocalipse Pay attention. 22 that says, que dizem let him that is dirty que aquele que é sujo be dirty still. continue mais sujo. Let him that is filthy Aquele que é imundo be filthy still. continue imundo. Let him that is idolatrous Que aquele que é idólatra be idolatrous still. continue idólatra. Now think with me. I want all the futurists to think with me. Agora, eu quero que todos os futuristas pensem comigo. The Savior died to cleanse his people. O Salvador morreu para limpar o povo dele. So if he hasn't come back yet, Então, se ele não voltou ainda, stay with me. fiquem I comigo want aqui. you to think carefully. If he has not returned yet, Se ele não voltou ainda, then the Savior who died to make us clean então o Salvador que morreu para nos fazer limpos, and for us to repent para que nós nos arrependêssemos, is telling us, I'm not coming back for 2,000 years. ele está dizendo, eu não vou voltar a menos que sejam 2.000 The New anos. Jerusalem is not going to be here for 2,000 years. A Nova Jerusalém não vai estar aqui daqui a 2.000 anos. So rather than repent of your sins, Então, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, just keep sinning. só continua pecando aí. Keep sleeping with your neighbor's wife. Continua dormindo com a esposa do teu vizinho. Keep stealing. Continua roubando. Does that make any sense to anybody? Isso faz algum sentido para qualquer pessoa? Well, what happens if there's only 4 years left? Mas o que acontece se só tem mais 4 anos? What happens if John wrote Revelation in 66 AD Mas o que acontece se João escreveu Apocalipse em 66 AD? and Yahushua's coming back in less than 4 years? E Yahusha vai voltar daqui a menos de 4 anos. It's almost too late. É quase tarde demais. Hello? It's almost, Yahuwah had to give some of you 30 years to get saved. If he only gave you 4 years, you probably wouldn't be saved. Yahweh teve que dar uns 30, 40 Yes. anos para alguns de vocês ser salvos, porque se ele desse 4, talvez vocês não seriam salvos. How old were you when you got saved? Quantos anos vocês tinham quando foram salvos? 40? 30? 40, 30? You weren't 4 years old. Vocês não tinham 4 anos de idade. So it's insane to believe Então é insano acreditar that Yahushua, who died for the sins of the world, wants people to die lost. que Yahusha, que morreu pelos pecados das pessoas, querem que as pessoas morram perdidas.
if Yahusha will return in the future and not in the first century, Se Yahushua vai voltar no futuro e não no primeiro século, then here's what he's saying. então o que ele está dizendo para nós é For o seguinte: 2,000 years, I want you to continue to take your neighbor's wife. por 2.000 anos eu quero que vocês continuem For pegando a mulher do 2,000 years, vizinho. I want you to keep stealing. Por 2.000 anos eu quero que vocês continuem roubando. For 2,000 years, I want you to keep coveting. Eu quero que por 2.000 anos vocês continuem tendo luxúria pelos For coisas dos outros. 2,000 years, I want you to keep taking Yahuwah's name in vain Eu quero que vocês continuem levando o nome de Yahweh em vão. because I'm coming back. Eu vou voltar um dia. And 2,000 years is you can do a whole bunch of sin, and I don't want anybody changing. Dá para pecar um monte em 2.000 anos, eu não quero que ninguém mude. It's too late to change. What do you mean it's too late to change? You're not coming back for 2,000 years. Ah, tá tarde demais para mudar. Como assim? Você vai vir daqui a 2.000 anos? But what happens if we're right? Mas o que acontece se nós estivermos certos? And he's coming back in 4 years. E ele vai voltar em 4 anos. Most people don't get it in their head that they need the blood of Yahusha in 4 years. A maioria das pessoas não entendem que precisam do sangue Very de few Yahushua em people 4 get anos. saved when they're 4. Pouquíssimas pessoas são salvas com 4 anos de idade. It hasn't entered their head that they need salvation. Não entrou na cabeça deles que eles precisam de salvação. Very few people get saved when they're 8. Pouquíssimas pessoas são salvas com 8 anos de idade. Very few people get saved when they're 12. Pouquíssimas pessoas são salvas com 12 How anos. long did Yahuwah wait for you? Quantos anos Yahweh esperou por vocês? So 2,000 years is a lot of time for people to get right. And the true heart of Yahusha is get right now. You got 2,000 years, but don't wait. Get right now. E Repent. O coração de Yahushua não é, não, espera aí, não. Fiquem certos com Yahweh hoje, se arrependam hoje. Que vocês passaram por 2.000 anos, vocês podem morrer hoje. Se arrependam hoje. So if the futurists are right, Então, se os futuristas estão certos, we have a savior. Instead of saying repent, the kingdom of Yahuwah has arrived. nós temos um Salvador que ao invés de dizer se arrependam, pois o reino de Yahweh chegou, He's saying keep murdering, ele está dizendo continue assassinando, keep stealing. continue roubando. It's true. I'm not coming back for a few thousand years. É verdade, eu não vou voltar nos próximos 2 Well, you can break the anos. Torah in the meantime. Don't worry. I'll find a way to love you anyway. Vocês podem quebrar a Torá nesse meio tempo, eu vou achar um jeito de amar vocês. Dude, if you're a futurist, Cara, se tu é futurista, you got some serious issues to deal with tem sérios problemas com que lidar. because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Everyone, it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Again, it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Shabbat Shalom, Israel. Shabbat Shalom, Yisrael. Shabbat Shalom. Partners of the Olam Hazeh. Don't forget the debate tonight. In the ancient lands where the stories unfold, a tale of love and justice forever retold. Through the skies, on clouds so high, Messiah